Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre concentração. Então nós vamos começar resolvendo um exercício para calcular o título em volume e a porcentagem em volume de ácido acético numa amostra de vinagre. Então o exercício informa que existe 1 litro de vinagre que apresenta 55 ml de ácido acético. Então 1 litro corresponde a 1000 mililitros de vinagre. E nesse vinagre existe 55 ml de ácido acético. E o que é vinagre? É uma mistura, uma solução de ácido acético em água, tá? Então, para a gente calcular o título, basta você dividir a quantidade em volume de ácido acético que existe nessa solução. Então, a solução corresponde a 1000 mililitros. Então, nós temos o título igual a 0,055. Mas ele está pedindo também para a gente calcular a porcentagem em volume. Então, para calcular essa porcentagem em volume, basta multiplicar isso aqui por 100. Então, vai dar 5,5%. Para calcular a porcentagem, nós podemos fazer assim também. Ó. Considerando que 1000 mililitros corresponde a todo o vinagre que nós temos, isso corresponde a 100%. Desses 1000 mililitros, 55 mililitros corresponde ao ácido acético. Então, ele vai me dar aqui a porcentagem desse ácido acético no nosso vinagre. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter que essa porcentagem, ó, 55 vezes 100 dividido por 1000. Então, nós vamos dividir em cima e embaixo por 100, vai sobrar 55 dividido por 10, que vai dar 5,5%, como havíamos calculado lá em cima, ok? Tchau, tchau. Bom, o próximo exercício, ele fala que nós temos uma solução que foi preparada com 70 centímetros cúbicos de água e 30 centímetros cúbicos de etanol anidro. Calcule o título em volume e a concentração em massa. Então, para a gente calcular o título em volume, nós precisamos saber qual é o volume do soluto e qual é o volume da solução. O soluto é aquele que tem menor quantidade. Então, o nosso soluto é o etanol. O volume dele, 30. O volume da solução. Então, uma solução é uma mistura de soluto e solvente. Então, se o nosso soluto é o etanol, o solvente é a água. Então, mais 70. Então, eu tenho aqui 30 dividido por 100. Então, o título em volume 0,3. Agora, para a gente calcular a concentração em massa, nós precisamos do título vezes a densidade vezes 1000. Só que esse título não é o título em volume, é o título em massa. Então, nós precisamos calcular esse valor aqui. Como que a gente calcula o título em massa? Então, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Bom, o nosso soluto é o etanol. Como que a gente calcula a massa do soluto? Nós temos a densidade dele. Então, 0,79 gramas corresponde a 1 centímetro cúbico. Como nós temos 30 centímetros cúbicos, nós vamos ter a massa do soluto. Então, fazendo essa conta, a massa do soluto vai dar 23,7 gramas. Tá? Então, aqui já temos a massa do nosso soluto, 23,7. Agora, a massa da solução. Ó, nós temos a densidade da solução, 0,97 gramas para 1 centímetro cúbico. Qual é o volume da solução? O volume da solução nós temos, ó, é a soma do volume do soluto mais solvente, que são 100 gramas. 100 centímetros cúbicos. Então, em 100 centímetros cúbicos, nós vamos ter aqui a massa da solução. Então, fazendo essa conta, a massa da solução dá 97 gramas. Então, agora sim, nós vamos dividir isso daqui por 97 gramas, que é a massa da solução. Fazendo aqui o título, vai dar 0,244. Então, agora, nós podemos calcular a nossa concentração. Então, a concentração em massa é o título 0,244 vezes a densidade da solução.
porque nós estamos calculando a concentração em massa da solução. Então, a densidade da solução é 0,97 vezes 1000. Então, a concentração da solução vai dar 236,7 gramas por litro. Só lembrando, por que a gente multiplica por 1000? Porque a densidade normalmente é grama por ml ou grama por centímetro cúbico. E a concentração é grama por litro. Como nós temos que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos ou 1000 mililitros, então, se a gente multiplicar aqui por 1000, já estamos convertendo de centímetros cúbicos para litro, ok? O próximo exercício é o seguinte. A gente tem aqui o soro caseiro, que consiste numa solução aquosa de NaCl, que é o cloreto de sódio, a 3,5 gramas por litro, concentração em massa. E sacarose, 11 gramas por litro, também concentração em massa. O exercício pede, qual a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, de NaCl e de sacarose. Então, ele quer a concentração dessas duas substâncias em mol por litro. Então, para a gente transformar a concentração em massa para mol por litro, precisamos das massas molares das substâncias. Do NaCl, a massa atômica do Na, mais a do Cl, 58,5. E da sacarose, são 12 átomos de carbono vezes a massa dele, mais 22 de hidrogênio vezes a massa do hidrogênio, mais oxigênio são 11 átomos vezes 16, que é a massa atômica dele, então 342. Calculadas essas massas, então nós precisamos lembrar como que a gente converte de grama por litro para mol por litro. Então nós sabemos que a concentração em quantidade de matéria é igual ao número de mols da substância dividido pelo volume dela em litros. Só que esse número de mol é a massa da substância em gramas, uma massa qualquer, dividido pela massa molar dela, em grama por mol. Nós podemos substituir isso aqui, no lugar de N, então nós vamos colocar massa dividido pela massa molar, vezes o volume. Então aqui, massa dividido por volume é concentração em grama por litro. E aqui eu tenho a massa molar. Então, se eu dividir a concentração em grama por litro pela massa molar, em grama por mol, eu vou calcular a concentração em quantidade de matéria. Então, a concentração em quantidade de matéria, ou em mol por litro, do NaCl. Eu tenho a concentração do NaCl, que é 3,5 gramas por litro, dividido pela massa molar do NaCl, que é 58,5. Então, vai dar 0,06 mol por litro. Então, grama com grama, cancela. Agora aqui, para eu calcular a concentração em mol por litro da sacarose. Eu vou pegar a concentração em grama por litro da sacarose, são 11 gramas por litro, e vou dividir pela massa molar dela, 342. Então, dá 0,032 mol por litro, ok?